Eu sei que vocês estão juntos há algumas horas, e ontem já adoraram o Senhor, já cantaram ao Senhor, já ouviram a palavra de Deus, mas nem eu nem minha esposa estivemos ontem à noite. Eu creio que quase todos vocês, talvez alguns tenham chegado hoje. Eu queria ouvir alguma coisa sobre o que vocês ouviram ontem. Eu quero ouvir o eco do encontro de ontem. Vamos lá. Quem poderia me dizer alguma coisa, uma palavra, uma frase? Hã? Paixão. Poder do Espírito. Abaixem suas armas. Renúncia. Arrependimento. Bondade. Libertação. Libertação. Amor. Repetição. Isso tem bem a ver com o tema, que é eco, é repetição de um som original. Esse som precisa ter uma fonte. Eco tem a ver com ressonância, algo que segue prosseguindo. Isto tem uma origem no tempo e no espaço. Mas, quando o eco segue, não há limites, novamente, para o tempo ou para o espaço onde esta mensagem pode chegar, onde este sinal pode chegar, onde este som pode chegar. Nesta manhã, como eu sabia que falaria logo ainda no início, porque estamos nos primeiros momentinhos do acampamento, eu quero falar sobre esta origem do som, esta origem, esta fonte do que temos que reverberar, do que precisa passar por nós. Hoje eu quero falar sobre uma voz como nenhuma outra. E eu creio que o Senhor nos revelará coisas bem importantes a respeito dele nesta manhã. Vamos nos preparar ainda um pouquinho mais, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, nós o amamos, nós o amamos, nós o amamos. Estamos onde estamos agora mesmo para ouvir a Tua voz, para ter uma experiência transformadora com o Senhor, para sermos marcados pelo Senhor. Nós queremos ouvir-te com clareza, e pedimos que nos livres de quaisquer resistências, qualquer coisinha em nós que nos atrapalhe nesta hora. Senhor, nós queremos estar totalmente abertos para ouvi-lo. Nós queremos agora experimentá-lo, tomando este ambiente. Queremos que a Tua palavra reverbere, queremos que ela sature este espaço, que ela venha, governe o nosso coração. Nós esperamos uma manifestação de poder do Senhor, poder que nos leve a um quebrantamento, poder que nos leve a uma nova dimensão na nossa relação contigo. Nós nos expomos ao Senhor, nós nos colocamos aos teus pés e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos a Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém.
Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. O cenário deste momento no ministério do Senhor Jesus é bem semelhante ao nosso. Houve como um retiro planejado pelo Senhor. Foram a um alto monte, este monte se chamava Hermon, muito provavelmente, e com o Senhor apenas 3 dos seus homens mais íntimos, mais próximos. Estes não tinham sido escolhidos aleatoriamente, eram aqueles discípulos que ansiavam mais pelo Senhor, que estavam muito próximos a Ele, porque este era o desejo de cada um deles. Estes 3 viram o que outros não viram, ouviram o que outros não ouviram e, portanto, experimentaram o que outros não experimentaram, porque amavam o Senhor e queriam estar perto dEle. E o Senhor sabia destes anseios e os colocava sempre por perto. Ao subirem no monte, ao que tudo indica, passaram muito tempo em oração. Muito tempo. O texto afirma que houve um momento em que os discípulos estavam sonolentos. Isto acontece conosco, aconteceu com eles mais de uma vez, e talvez o clímax desta história tenha ocorrido já à noite, quando a aparência do Senhor Jesus diante deles se tornou ainda mais explícita, mais gloriosa, mais esplêndida. Vocês ouviram o texto. Jesus estava diante dos homens, mas algo absolutamente incomum aconteceu com o seu corpo. Havia um brilho, uma radiância que vinha de dentro dele. Tomou o seu corpo, o seu rosto e depois todo o seu corpo. Uma luminosidade nunca vista. Os discípulos ficaram impressionadíssimos. O foco da glória de Deus diante deles. Foi como se o Senhor Jesus tirasse por alguns instantes o véu da sua humanidade e se mostrasse: Este sou eu, esta é a minha glória, ou um pouco da minha glória. Os homens que estavam com o Senhor Jesus viram também Moisés e Elias. E a Bíblia diz que conversavam a respeito do êxodo de Jesus, da partida de Jesus. Jesus iria a Jerusalém para libertar o povo, para nos libertar, para garantir a nossa salvação. E isto era um prenúncio do que aconteceria. Os profetas que estavam com o Senhor indicavam o ponto culminante da obra de Jesus, a sua cruz e a sua morte. Mas, depois de alguns instantes, os 2, tanto Moisés quanto Elias, foram se retirando. Simão Pedro, tão impressionado com o que ele havia visto, propôs que aquela experiência seguisse. Talvez com pouco entendimento ele tenha pensado: vamos ficar um pouco aqui mais, vamos pensar em tendas. Senhor, uma tenda será para ti, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. Me parece que havia um esforço de Simão Pedro em não permitir que Moisés e Elias se ausentassem. Ele queria dar continuidade àquela experiência. Isso acontece conosco em alguns cultos. Não queremos ir para casa, não queremos que aquele momento de intensidade com o Senhor termine. Foi algo mais ou menos assim. Talvez Simão Pedro quisesse reconstituir uma festa dos tabernáculos, montar habitações para que todos, ou pelo menos os 3, mas é claro que ele tinha planos a seu respeito, ficassem na presença do Senhor Jesus. Mas Deus providenciou algo diferente.
A proposta de Simão Pedro tinha sido tendas. A do Senhor foi uma nuvem. E geralmente nuvem nas Escrituras diz respeito a esta presença de Deus, esta aproximação, esta revelação da parte do Senhor. Esta nuvem veio e envolveu os que estavam com o Senhor. E eles temeram muito. Esta nuvem os pressionava. Esta nuvem era algo incomum. Esta nuvem indicava que o céu havia descido e que eles estavam cercados pelo céu naquele local. Pés na terra, no entanto, o corpo estava sendo como que convidado a deixar aquele espaço. Aquela foi uma experiência incomum. Mas houve um clímax. Mesmo que este episódio que os discípulos experimentaram tenha sido muito gráfico, muito visual, o clímax foi marcado por um pronunciamento, por um som incomum. Ouviu-se uma voz. Uma voz. Esta voz, nós já sabemos quem se pronunciou. Não era a primeira vez que o Pai se pronunciava a respeito do Filho. Eu não sei se vocês se lembram quando do batismo do Senhor Jesus, a mesma voz, a voz do Pai havia se pronunciado: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Desta vez, a voz fez pronunciamento semelhante: este é o meu Filho amado. Porém, havia algo novo. A voz dizia: a ele ouvi. Poderíamos dizer: este é o meu filho, ouçam-no. A voz impelia os discípulos a ouvir a voz do Filho. A voz do Pai, pronunciada, dizia respeito à voz do Filho, que precisaria ser ouvida, guardada, obedecida. Notem que, depois deste pronunciamento, houve silêncio. Moisés e Elias já não estavam, apenas Jesus. Mas esta voz que aqueles homens de fato ouviram, seguiu ecoando. Se eu for, abram comigo a segunda carta de Pedro. O mesmo Simão Pedro, que havia estado no monte com o Senhor, escreveu a respeito da experiência anos depois. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Notem bem, nós fomos testemunhas oculares, nós vimos a majestade de Jesus, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos. Estávamos com ele no Monte Santo. Vocês sabem que o próprio Senhor Jesus pediu que os discípulos, os três, não divulgassem o que havia ocorrido. A hora do Senhor Jesus ainda não era chegada. Mas tempos depois, o próprio Simão Pedro escreveu a respeito. Aquela tinha sido uma experiência tremenda, que o havia marcado definitivamente. A transfiguração, como é normalmente chamado este momento no ministério do Senhor, é único. Não há nada na palavra de Deus semelhante. Nada, nunca na história houve um fato como este. Uma revelação tão explícita da glória de Deus na terra. Aquele monte Hermon teve quase que o papel do Sinai. O monte onde no passado Deus havia se revelado. Mas o que nós temos daquela experiência, de novo, é esta menção à voz.
A voz que nos comanda a ouvir a Jesus. Como discípulos, nós ouvimos a voz do Pai. Tomamos o lugar de Simão Pedro, de Tiago e de João. Este é o meu filho amado. Ouçam a ele. Ouçam a ele. Ouçam a ele. Muitos me perguntam sobre ouvir Jesus. Eu já em algumas conversas, alguns me perguntaram assim, pastor, mas como que é esta ideia, este lance de ouvir a Jesus? Muitos falam a respeito, testemunham a respeito, mas eu nunca ouvi Jesus. Como é que Jesus fala? Quando é que Jesus fala? Em que momentos Jesus fala? Eu creio que há respostas para todas estas perguntas. E a resposta necessariamente começa pela nossa expectativa em relação a estas falas de Jesus. Uma das maneiras mais óbvias pelas quais o Senhor Jesus fala é por meio da palavra de Deus. Só que, quando ouvimos isto, às vezes pensamos, tá bem, então Jesus fala e eu preciso sair, pegar a minha Bíblia e ler um texto após o outro, um capítulo após o outro, um livro após o outro. É assim mesmo? Alguns ficam frustrados porque têm a expectativa de que Deus se pronuncie de uma forma extraordinária, incomum. Porém, os pronunciamentos de Deus por meio das Escrituras são extraordinários, são incomuns. É bem verdade que alguns que dizem que escutam a voz do Senhor toda hora, às vezes se confundem e escutam a voz do próprio coração. Hoje eu quero tentar ajudá-los a reconhecer a voz do Senhor Jesus. Para que nós reconheçamos a voz do Senhor Jesus, é necessário, no entanto, que nós saibamos algumas marcas, alguns traços absolutamente extraordinários da pessoa de Jesus. Tudo que eu quero, nestes instantes, é trazer a vocês uma experiência com a pessoa bendita de Jesus, que você conhece, mas talvez ainda inicialmente, ou talvez superficialmente. Mas, pastor, eu já ouvi tanto sobre Jesus, mas eu quero lembrar vocês e a mim mesmo alguns traços absolutamente tocantes, maravilhosos, belíssimos a respeito de Jesus, para logo em seguida tentarmos juntos ouvir a voz dele de uma forma nova, a partir das Escrituras, a partir de um texto que talvez vocês já tenham escutado, mas com a certeza de estarmos juntos ouvindo o Senhor. O Pai disse: este é o meu filho, ouçam-no. Se o Pai pediu que nós escutássemos Jesus, por que não hoje um pronunciamento dele? Deixe-me contar a vocês algumas coisas sobre a pessoa de Jesus. E a importância de ver e ouvir Jesus. Vocês já ouviram sobre... Bem, isso acontece conosco em conversas. Pastor Aguiar, nosso pastor, sempre fala de pontos fortes que caracterizam os que estão próximos a ele. Quando ele me menciona a mim, ele aponta uma característica. Menciona o Fábio, aponta outra característica. Menciona o Bruno, ele aponta uma característica, ou duas ou três. Jesus não tinha o que chamamos de pontos fortes. Já pensaram nisso? Porque quando nós falamos para alguém, quem quer que seja, minha irmã tem alguns pontos fortes, a simples menção de pontos fortes pressupõe a existência de pontos fracos. Jesus não tinha pontos fortes,
porque não havia um sinal de qualquer fraqueza na sua personalidade, na sua pessoa. Havia uma perfeita simetria na pessoa de Jesus. Deixe-me dizer algo mais sobre Jesus. Jesus jamais precisou se retratar em qualquer uma de suas afirmações. Nós usamos expressões, ou seja, quero dizer, não, o que eu quis dizer foi, não, revisando, não, eu errei. Com Jesus nunca houve isto. O Senhor Jesus jamais voltou atrás em qualquer um dos seus pronunciamentos. E nenhuma das falas de Jesus foi incompleta ou insatisfatória. O Senhor Jesus foi absolutamente perfeito em todas as suas declarações. O que significa, guardem isto, que jamais dos lábios do Senhor Jesus qualquer palavra desnecessária foi emitida. E qualquer palavra necessária foi omitida. Jamais. O Senhor Jesus nunca deixou de falar quando Ele precisou falar. E o Senhor Jesus jamais falou quando a melhor opção era simplesmente o silêncio. Não se esqueçam disto. Nós temos que saber quem é este Jesus a quem queremos ouvir. A voz dele diz respeito à personalidade dele. Algo mais sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi, nos dias da sua carne, um mestre como nenhum outro. Havia em Jesus uma amabilidade, uma gentileza absolutamente incomuns. Mas, no entanto, quando Jesus ensinava, as suas palavras tinham um poder de penetração. Mesmo que elas fossem amáveis, elas perscrutavam, elas chegavam ao íntimo, elas rasgavam, como uma espada, elas alcançavam todos os ouvintes e como que tinham o poder de abri-los, de expô-los. Há na pessoa de Jesus algumas qualidades que dificilmente coexistem em um ser humano. Mas em Jesus, e eu quero citar apenas algumas, estas características coexistiam, ou seja, existiam ao mesmo tempo. Em Jesus havia dependência e independência ao mesmo tempo. Jesus dependia de forma absoluta do Pai. Ele chegou a dizer: eu desci do céu para fazer a obra do meu Pai. O meu ensino não é meu. A missão não é minha. A hora não é minha. Todo o projeto era do Pai. Ele era absolutamente dependente. Por esta razão, o Senhor tinha longos momentos de oração, de reclusão, de solitude, como no momento que antecedeu a transfiguração. Mas, ao mesmo tempo, Jesus era absolutamente seguro e independente. Havia em Jesus como que uma espontaneidade. A maneira como ele se conduzia, como ele tocava, como ele falava, como ele reagia. Jesus jamais foi pego de surpresa. E ele sempre sabia como reagir, estava pronto para quaisquer quadros, em quaisquer momentos. Na pessoa do Senhor Jesus, havia, ao mesmo tempo, uma alegria radiante e perfeita seriedade. Jesus não era sério no sentido de ser fechado, mas Jesus não brincava. Mas como? Jesus não brincava porque ele sabia não apenas do fardo que a sua missão impunha a ele, mas Jesus sabia da condição de morte, de escravidão, que alcançava todos aqueles que estavam próximos a ele. Jesus sofria as dores daqueles que estavam próximos como ovelhas sem pastor. Algo mais. Jesus conciliava
majestade e humildade. Jesus era magnífico nos seus movimentos, nos seus olhares, mesmo que a sua roupa ou as suas roupas fossem muito básicas e simples. Havia uma beleza de porte na pessoa do Senhor Jesus, como em nenhum outro, em nenhuma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ele era o Filho do homem, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça. Filho de Deus e Filho do homem coexistiam. E ele esteve no meio de nós. Por fim, no Senhor Jesus havia todas as características, todos os elementos de uma perfeita beleza espiritual. Jesus era incomparavelmente belo e formoso. Os seus olhares eram olhares que expunham o seu amor, que projetavam a sua graça e que ofereciam cuidado o tempo todo. Nós não podemos ouvir o Senhor Jesus se a nossa visão a respeito dele é incorreta, se é pequena, se é limitada. Se a pessoa do Senhor Jesus e a sua glória nos parecem pequenos, nos parecem comuns. O fato de falarmos tanto a respeito de Jesus, o fato de repetirmos o nome, às vezes de expormos o nome, isto muitas vezes nos atrapalha a ter esta admiração pelo Senhor e vê-lo no esplendor da sua glória. Eu amo o Senhor Jesus. Eu amo o Senhor Jesus. E não há nada mais prazeroso na minha vida do que experimentá-lo, do que ouvi-lo, do que reconhecê-lo. Eu tenho esta expectativa de que as palavras do Senhor Jesus, porque Ele é a fonte, ecoem em mim e a partir de mim. Eu não tenho nada senão aquilo que eu recebi do próprio Senhor Jesus. Eu não tenho como oferecer algo a alguém. Eu não tenho como reverberar se eu não tenho experiências com a fonte, se eu não recebo dele. Jesus é este transmissor original. A minha vida começa com seus pronunciamentos. Aliás, desde antes da fundação do mundo, foi pela palavra, foi pelos pronunciamentos de Jesus que tudo veio à existência. Eu espero que você agora pense no Senhor Jesus em sua grandeza, em sua dignidade, em sua majestade, em sua beleza, em sua santidade. Eu espero que agora, neste momentinho, você peça ao Espírito do Senhor que dê a você uma visão ampliada da pessoa de Jesus. Gigantesca. Uma visão que, ainda que de forma tímida, aproxime você da glória e da realeza do Senhor Jesus. Nós vamos agora tentar ouvir o Senhor Jesus juntos, por alguns instantes. Eu vou usar algumas palavras dele, mas a sua visão destas palavras, aliás, a sua visão da pessoa de Jesus, culminará no impacto destas palavras no seu próprio coração. A voz do Senhor Jesus é incomum. Quais são os sons que você talvez já tenha escutado que mais te emocionaram? O que você já ouviu? Eu não sei se vocês já viram estes programas dos sons mais belos jamais escutados por alguém? Na natureza, alguém já ouviu algo assim? O que você já ouviu que marcou você? Cosmos, ok?
O que mais? Um som inesquecível. Um som inesquecível. Ondas do mar, alguém disse. O som de águas é algo que não se reproduz. Imaginem nós todos à beira-mar agora, em completo silêncio. A experiência não seria completa. Aqui mesmo, eu me lembro que anos atrás, em Serra Negra, eu descia até o riacho para ouvir o barulho das águas. Alguns acham que os sons mais lindos são aqueles emitidos por crianças. A risadinha de um bebê. É algo... Uau! Alguns dizem que os sons mais extraordinários é aqueles quando você está num bosque e as folhas caíram e você pisa em todas elas. Aquele som das folhas secas sendo esmagadinhas. Alguns dizem que os sons mais bonitos são emitidos por alguns sapos. Eu discordaria, eu discordaria disto aí. Eu não... Alguns mais, os que gostam de música erudita, dizem que são algumas das sinfonias. Eu acho que a que ganha a Patética de Tchaikovsky, a maior obra jamais escutada, não sei, composta. É isso, Carol? A Carol concorda. Mas o que eu quero dizer a vocês é que a voz do Senhor Jesus é este som mais poderoso, incomparável. Aliás, em Apocalipse está escrito que a voz dele é como voz de muitas águas, voz de oceanos. E a boa notícia é que é possível ouvir esta voz. Ela já foi escutada por muitos. Nós talvez não consigamos ouvi-la como Simão Pedro, Tiago e João e os outros discípulos, e as multidões que o cercaram. Mas hoje eu quero propor a vocês que nós tenhamos este tempo de pausa. O Pai disse: "Este é o meu filho, ouçam-no." E depois houve silêncio. Vamos tentar reproduzir o que aconteceu. Vamos dar ao Senhor um tempo de silêncio agora, para então, em seguida, escutarmos a voz do Senhor. Talvez a experiência pareça um tanto exótica para você, diferente. Mas eu espero ter a sua adesão. Vamos juntos procurar ouvir a voz do Senhor, mas no seu coração você deve ouvir muitos ruídos, agitações próprias de ansiedades, ainda sirenes e as buzinas e as campainhas e os alarmes dos últimos dias, as pressões dos últimos dias. São tantos sons concorrentes à voz do Senhor Jesus. O mundo nos massacra com barulhos, com ruídos. E nós demoramos até conseguir nos ver em silêncio para então escutarmos a voz do Senhor. Vamos tentar fazer isto? Fechem os olhos. Achem aí uma posição de conforto. Sentem-se como quiserem. Joguem-se aí nas cadeiras. Os que quiserem se ajoelhar, como preferirem. Reco é repetição. E nós hoje precisamos nos lembrar que a voz do Senhor
pode mesmo ser escutada, e para alguns, de uma forma inédita. As Escrituras dizem que as multidões ficavam maravilhadas, porque Jesus as ensinava como quem tinha autoridade. Todos ficavam magnetizados quando ouviam Jesus. A autoridade dizia respeito a poder. As palavras de Jesus têm este poder que vem de Deus. São palavras incomparáveis. No passado, nos dias dos profetas, eles mesmos se pronunciavam e diziam: assim diz o Senhor. Mas com Jesus as coisas eram diferentes. Jesus dizia: em verdade, eu vos digo. Jesus falava com autoridade própria, dada a ele pelo Pai. Por mais que admiremos algumas músicas, alguns sons, os sons das águas ou do vento, ainda que ouçamos a voz do vento, sons de crianças, alguns gostam de sons de motores, não há som como o som da voz do Senhor Jesus. Porque a voz do Senhor Jesus fala a nosso respeito. Nos apresenta a nós mesmos. A voz do Senhor nos descobre. A voz do Senhor nos liberta. A voz do Senhor nos salva. A voz do Senhor nos santifica. A voz do Senhor nos cura. E assim como nós estamos juntos, vamos juntos ouvir a voz do Senhor Jesus. Ouçam-no. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, diz o Senhor, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou ao causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vamos ouvi-lo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Os que escutam as palavras do Senhor Jesus são estes que decidem e que dizem: eu não vou e não posso dirigir a mim mesmo, eu dependo do Senhor. A vida que eu tenho é uma dádiva dele. A si mesmo se negue.
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz. Dia a dia, tome a sua cruz. Os que escutam a voz do Senhor Jesus são os que dizem: não importa o custo, eu vou seguir o Senhor Jesus. Não em um final de semana, não de tempos em tempos, não em algumas fases da vida, não quando solteiro, não quando casado, mas eu vou seguir o Senhor Jesus, dia a dia. Se alguém quer vir após mim, dia a dia tome a sua cruz. Os que escutam a voz do Senhor Jesus são aqueles que entendem que levar a cruz é deixar de fazer as coisas à própria maneira, é deixar de tomar as próprias decisões, é seguir adiante, mesmo que o custo seja altíssimo, mesmo que haja rejeição, mesmo que haja vergonha. Tomar a cruz é seguir o percurso de Jesus. Não importa o preço, tomar a cruz significa ir até o final. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ouçam o Senhor. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser salvar a sua vida, garantir a sua vida, organizar a sua vida sozinho, projetar e planejar a sua vida sozinho, este vai perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quem entregar a sua vida de forma completa, este vai receber de Jesus a vida que é verdadeiramente vida. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Estas são as palavras de Jesus que precisam ecoar dentro de nós. Este é o chamado, o convite do Senhor. Porque se não trabalharem dentro de nós, se estas palavras não nos alterarem, nós não teremos como ecoá-las, nós não teremos como verbalizá-las, vocalizá-las. Nós só podemos ecoar aquilo que é real na nossa vida. Se ainda estamos muito apegadinhos, ligadinhos às coisas deste mundo, se estamos tão presos, se ainda lutamos para conquistar as coisas à nossa maneira, se defendemos os nossos espaços, as nossas conveniências, mas não seguimos após o Senhor Jesus, então não acolhemos a sua voz. O que o Senhor Jesus falou no passado, fale para hoje, aqui e agora. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Talvez precisemos apenas avaliar se temos ido à fonte, se temos escutado as palavras do Senhor Jesus
tais como elas são. Se temos recebido as palavras do Senhor e se elas têm se tornado para nós palavras de vida eterna, palavras que transformam, palavras que nos alteram radicalmente, palavras que santificam, palavras que curam, palavras que libertam, nós precisamos recebê-lo. Ver o Senhor Jesus, a sua beleza, a sua glória, a perfeição dos seus pronunciamentos e obedecer à sua voz. Ouvir o Senhor. Deixe que a voz do Senhor ecoe agora mesmo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Deixe que as palavras do Senhor cheguem a você. Deixe que o Senhor se pronuncie. Deixe que Ele fale a respeito do amor dele a você. Ouça o Senhor Jesus dizendo: eu dei a minha vida por você. Eu o amei primeiro. Toda a minha missão eu a cumpri por você. O Senhor Jesus é aquele que diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu vim para buscá-lo, eu vim para buscá-la, eu vim para tê-la ao meu lado. Eu decidi viver com você. O desejo do Senhor é este. As palavras do Senhor sempre nos aproximam dele, sempre. Tudo o que o Senhor Jesus disse para que nós chegássemos à intimidade que Ele nos oferece. Jesus é este. Que oferece a nós tudo o que precisamos. Vida completa, vida abundante, vida eterna. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Nós vamos, assim como estamos, vamos ouvir uma música. Eu e o Bruno trabalhamos nela esta semana. Depois nós vamos cantar juntos, mas primeiro ouça. E ao ouvir a letra desta música, vá ao Senhor Jesus, veja o Senhor Jesus, admire o Senhor Jesus, exalte o Senhor Jesus, adore o Senhor Jesus, expresse o seu amor, expresse o seu amor, expresse o seu amor. No princípio era o Verbo, com Deus o Altíssimo. Por trás de toda a criação, Cristo revelado a nós. Que formoso nome é, que formoso nome é, o nome
nome do meu Senhor e Rei, que famoso nome é, digno de louvor, que famoso nome é, o nome de Jesus. E desejou viver conosco, o seu reino revelou, seu amor nos resgatou e nada nos separará. Glorioso nome é, glorioso nome é, o nome do meu Senhor e Rei. Glorioso nome é, digno de louvor, glorioso nome é, o nome de Jesus. Ele a morte venceu e o véu se rompeu, nenhum pecado cometeu. Os céus te proclamam o louvor da tua glória. Esteve morto, mas reviveu. Maravilhoso, incomparável, hoje e sempre reinará. Ele é o reino, dele é a glória, seu nome acima de todos está. Poderoso nome é, poderoso nome é, o nome do meu Senhor e Rei. Poderoso nome é, nada pode se opor. Poderoso nome é, o nome de Jesus. Poderoso nome é, o nome de Jesus. Vamos nos levantar. Vamos cantar juntos. Bruno vai nos ensinar. Vamos do começo. No princípio era o Verbo, com Deus o Altíssimo. Por trás de toda a criação, Cristo revelado a nós. Que famoso nome é, que famoso nome é, o nome do meu Senhor e Rei. Que famoso nome é, de louvor. Que famoso nome é, o nome de Jesus. Verso 2. E desejou viver conosco, e o seu reino revelou. Seu amor nos resgatou e nada nos separará.
glorioso nome é, glorioso nome é, o nome do meu Senhor e Rei. Glorioso nome é, digno de louvor, glorioso nome é, o nome de Jesus. Glorioso nome é, o nome de Jesus. Ele a morte venceu. Ele a morte venceu e o véu se rompeu. Nenhum pecado cometeu. Os céus proclamam o louvor da tua glória. Esteve morto, mas cante maravilhoso, maravilhoso, incomparável, e sempre reinará. Ele é o rei, ele é a glória. Seu nome acima de todos está. Poderoso, poderoso nome é, poderoso nome é, o nome do meu Senhor. Poderoso nome é, eu vou. Poderoso nome é, o nome de Jesus. Poderoso nome é, o nome. Cante bem forte, ele é a morte. Ele a morte venceu e o véu se rompeu. Nenhum pecado cometeu. Deus proclama o louvor da sua glória. Esteve morto, mas cante maravilhoso, maravilhoso, incomparável, hoje e sempre reinará. E nele é o reino, ele é a glória. Seu nome acima de todos está. Poderoso nome é, poderoso nome é, o nome do meu Senhor. Poderoso nome é, nada pode se opor. Poderoso nome é, o nome de Jesus. Poderoso nome é, o nome Não sei se como você, essa voz ecoou no seu coração. Eu não quero fazer mais que um convite. Essa voz falou ao seu coração quando você estava em silêncio. Esses dias tão corridos, nesses dias onde nós não paramos para nada, ter esse tempo onde nós silenciamos e ouvimos a voz do Senhor no nosso coração. Falou contigo. Deixa o seu lugar, vem aqui ao altar. Se ajoelha aqui. Fale com o Senhor, eu quero ouvir essa voz todos os dias. Eu quero ter esse tempo todos os dias, que a sua voz ecoe dentro de mim, Senhor. Que ela ecoe dentro de mim de uma tal forma, Senhor, que eu te ouça, Senhor.
Quando, Senhor, as tempestades estiverem fazendo barulho, quando, Senhor, o mundo estiver me pressionando, Senhor, ó Pai, quando as coisas parecerem que não estão caminhando da forma que eu desejo, eu venha me silenciar, eu venha me achegar diante da Tua presença, do nome poderoso que é o nome do meu Senhor e Rei, e ouvir a Tua voz, apaziguando o meu coração. Uma voz não me pontuando se eu tenho isso ou aquilo, uma voz me trazendo para perto, uma voz amável, uma voz graciosa, me chamando, dizendo: venha depender de mim. O Senhor talvez falou contigo: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Ontem o Espírito de Deus falou, por meio da sua palavra: lance os seus escudos, lance as suas armas, lance as suas lanças, desarme. E hoje o Senhor fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, seja dependente de mim. Se você não quiser vir à frente, pode se ajoelhar onde você está. Nós iremos orar nessa hora. Que essa voz que está ecoando no teu coração, que está ecoando no meu coração, ela penetre no fundo do seu coração, no mais profundo, e você, algo dentro de você modifica. O melhor som que você ouviu, como foi ministrado hoje, talvez o melhor som foi quando disseram algo bom a teu respeito. Talvez o melhor som foi quando alguns disseram sobre o som do mar, ou o som de alguma coisa que te impactou. Porém, o som da voz do Senhor que se faz presente ecoa no seu coração nesta manhã, o qual o Senhor proporcionou para nós. E o Senhor fala ao seu coração: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Senhor, nós te damos graças nessa manhã, porque queremos sim ouvir repetidamente a tua voz falando ao nosso coração. Queremos sim, Senhor, ser dependentes do Senhor. Queremos sim, Senhor, ó Pai, ter o Senhor em nós. Queremos sim, Senhor, em meio ao mundo tão imediatista, onde talvez não temos tempo para as coisas, parar, se aquietar e ouvir a tua voz que salta por meio das suas sagradas escrituras, penetrar o nosso coração, Deus. Em momentos que não sabemos o que fazer, em momentos, ó Pai, estamos pressionados, em momentos, ó Pai, que nós não conseguimos, ó Pai, sequer pensar no que a decisão tomar, nós venhamos aquietar e ouvir a tua voz, e ouvir o Senhor dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou um Deus que falo, eu sou um Deus que ministra o seu coração. Por isso que enviei meu Espírito sobre a sua vida, Senhor, em teu nome, Jesus. Obrigado por cada um que você chegou aqui hoje. Obrigado por essa palavra que veio direto do teu trono, ao coração do seu profeta, do seu mensageiro, ao nosso coração. Senhor, ó Deus, que o nosso coração encontre descanso em Ti, que o nosso coração encontre paz em Ti, que o nosso coração encontre vida em Ti, que o nosso coração encontre refúgio em Ti, que o nosso coração encontre amor em Ti, que o nosso coração encontre, ó Pai, um Deus tão amável e querido, que o nosso coração encontre, ó Pai, com o Senhor todos os dias. Que a sua voz, Senhor, que a sua voz, Senhor, esteja sempre ecoando no nosso coração, para que tudo aquilo que falarmos com os nossos lábios seja o eco daquilo que o Senhor ministrou em nosso coração.
aquilo que o Senhor falou em nosso coração, os nossos lábios venha, Senhor, para pronunciar, transmitir, repetir, e essas palavras que o Senhor fala em nosso coração, ao sair dos nossos lábios, sejam as suas palavras no coração das pessoas. Espírito Santo de Deus, nós te damos graças, Senhor, neste lugar. Nós te damos graças, Senhor, deste lugar. Espírito Santo de Deus, nós te damos graças. O teu nome é santo. O teu nome é santo. Dentre muitas vozes que tentam falar nos dias de hoje, a sua voz é a que faz a diferença. A sua voz é que transforma, a sua voz é que liberta, a sua voz é que cura, a sua voz é que restaura, a sua voz é que, Senhor, apazigua. A tua voz, ó Pai, é que é remédio para o coração doente. A tua voz, ó Pai, é que nos direciona, que nos conduz. É a tua voz, Senhor. Que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, todos os dias, claramente, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, e que nesses dias o Senhor nos leve a ouvir a tua voz de uma forma a qual ainda não ouvimos, como nós oramos ontem, seja andando por esse acampamento, seja, Pai, jogando, seja, Pai, fazendo alguma outra coisa, o Senhor fale conosco, o Senhor toque a nossa vida. Senhor, a Deus, todo esse local consagrado a Ti, Senhor. Tu és Senhor deste lugar. Tu és o Senhor deste lugar, das nossas vidas. Então faz aquilo que lhe apraz. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Senhor.